Boa noite, tudo bem? Então, a primeira coisa, assim, que eu queria dizer é agradecer pelo envio do trabalho no prazo. A maior parte de vocês enviaram. Tem apenas 2 alunos que não enviaram, e aí também fiquei na dúvida se esses alunos estão aqui. Deixa eu olhar, inclusive, que a Paloma não tá. Nem a Paloma e nem a Maria Eduarda. Então, são 2 alunos que não participaram, enfim, não enviaram a primeira parte do trabalho de vocês da disciplina de análise de demonstrações contábeis. Eu abri e olhei todos os trabalhos enviados, avaliei, muitos de vocês fizeram sozinhos, mas todos fizeram, assim, atingiram a primeira parte do trabalho, que é fazer esse levantamento do que é a empresa, né, começar a investigar o que é a área que vocês escolheram, as empresas que compõem essa área, e todos foram trabalhos que eu considerei muito bons, assim, eles estão bem estruturados, estão bem escritos, eles têm uma pesquisa ampla. Eu botei algumas considerações relacionadas a alguns deles, alguns onde é necessário organizar melhor as referências, em outros procurar umas notícias um pouco mais atualizadas, assim, deste ano. Então, cada trabalho ali tem alguma questão relacionada, a análise dele já está dentro do Moodle, vocês podem encontrar lá. Então, se tiverem alguma dúvida também, vocês podem me chamar, podem falar comigo, me chamar ali no privado. Mas para a parte inicial, assim, do trabalho, eu achei muito bem feita. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que é uma análise visual de balanço e o que seria, assim, e não é só de balanço de DRE, no caso, né? Que são as demonstrações contábeis que a gente vai analisar. As primeiras demonstrações contábeis que a gente vai analisar. Ali, na aula de hoje, tem uma sequência de slides que fala sobre contabilidade, que vai retomar algumas questões relacionadas a por que é importante fazer análise das demonstrações. Mas antes de começar a falar sobre análise visual de balanço, eu vou aproveitar este momento para abrir um pouco a vocês, assim, e verificar se eu vi ali que a maior parte de vocês, todos vocês fizeram a primeira parte do trabalho. Nem todos colocaram ali o balanço e o DRE. Alguns indicaram um link. Na segunda parte do trabalho, é preciso que o balanço e o DRE das empresas que vocês selecionaram esteja numa planilha de Excel, para vocês começarem a fazer a segunda, terceira e quarta parte, quinta, porque a partir de agora, todas as aulas vocês vão ter alguns indicadores para analisar dessa empresa. Então, eu vou começar perguntando se algum de vocês teve alguma dificuldade com relação a encontrar esse balanço SDRE ou salvar, porque a gente precisa ter ele agora numa pasta em Excel, né? A próxima entrega de vocês, inclusive, o ideal é que vocês façam no Excel, que vocês coloquem ali para mim o Excel de vocês com análise feita. Então, eu vou começar perguntando se vocês tiveram alguma dificuldade. Isso era só um para o grupo, Emanuel. Inclusive, mas eu avaliei e coloquei para as notas para os 2 integrantes do grupo. Só que a avaliação em si está em só um dos componentes, aquele que enviou, mas aí você pede para o teu colega para ele dar uma olhada, tá? Então, começar perguntando se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês conseguiram salvar o balanço e o DRE. Podem escrever no chat ou podem abrir o microfone. Beleza. Filha, eu tô com um pouco de dúvida. Eu salvei alguns e eu vou te enviar depois para ti me orientar, ver se tá certo ou não, porque eu fiquei com bastante dúvida. Pode ser? Claro, pode ser sim. Se quiser me enviar e colocar ali, né, mandar um áudiozinho também.
Desculpa, gente, eu tô muito medicada e eu ainda sinto dor. Eu falo que a dor é só tenho dor quando eu respiro. O tempo inteiro. Então eu fico cansada e ao mesmo tempo com dor porque eu não tô conseguindo dormir direito. Mas enfim, eu preciso que vocês agora separem a parte do balanço e do DRE e vocês coloquem numa planilha de Excel da análise que vocês decidiram fazer. Eu sei que tem gente que me perguntou e vai fazer de trimestre, tipo primeiro trimestre, segundo trimestre. Tem gente que vai fazer de um ano inteiro, né? Então, assim, cada um vai fazer de um jeito diferente, de um período diferente. Não é problema isso não, tá? Isso é bem tranquilo. Eu só vou precisar que para essa segunda etapa, vocês coloquem numa planilha de Excel, porque, bom, o que vocês fizeram agora? Vocês foram pesquisar a empresa, vocês descobriram o que essas empresas, essas duas fazem, qual é o histórico delas, como é que elas atuam, há quanto tempo elas estão no mercado, quais são as notícias relacionadas a essa empresa, as empresas que vocês escolheram. Então, vocês começaram a tentar entender um pouco o que são essas empresas. Na segunda fase, a gente vai começar a entender o que é que diz o balanço e o que é que diz o DRE das empresas que vocês selecionaram. E para isso, eu preciso que vocês baixem, que vocês copiem a tabela e que vocês colem numa tabela de Excel. Isso é bem importante, tá bom? Se vocês não conseguirem, vocês podem pedir ajuda, podem colocar até no grupo ali para a gente compartilhar formas de se fazer isso, que é bem interessante, porque também faz parte do aprendizado. Até porque às vezes eu vou saber e se eu não souber, alguém pode ajudar vocês a verificar a melhor forma de fazer isso. Então, lá, depois da primeira aula, na segunda aula, eu disponibilizei para vocês uma série de vídeos sobre o que é a contabilidade, o que são as ferramentas, uma sobre balanço, uma sobre DRE, DVA, enfim, fluxo de caixa, e todas as demonstrações contábeis existentes. Então, eu disponibilizei ali para vocês. O que é importante vocês lembrarem agora, nessa segunda parte do trabalho de vocês? É importante vocês lembrarem que lá está lá dentro desses vídeos. O balanço, ele é uma fotografia, ele é um momento estático da empresa. Ele é o resultado do exercício ao longo de um exercício inteiro, né, de um período inteiro. As contas que estão ali, cada uma daquelas contas e cada linha significa uma conta. O que é uma conta? Uma conta é o resultado, né, o quanto ficou relativo a entradas e saídas que aconteceram dentro daquela empresa ao longo daquele período. A contabilidade nada mais é do que a demonstração, né, a gente vê o resultado daquilo que aconteceu na empresa em todos os contratos que ela faz, sejam os de venda, os de compra, os de com relação a funcionários. Então, ali, o que tem é um resultado de tudo o que a empresa fez. Quando a gente pensa no balanço, a gente pensa em um resultado num momento específico que está datado, porque está escrito ali, 31/12/24, ou a data que tiver ali, mas é um resultado datado daquilo que aconteceu naquele período na empresa. Isso é o balanço. Então, o balanço patrimonial, ele significa isso. Quando a gente fala de demonstrativo de resultado de exercício, é um pouco diferente, porque a gente não está tratando de um momento estático, mas a gente está tratando de uma sequência de momentos de uma determinada empresa ou organização. Então, a gente está tratando de um valor de vendas, por exemplo, que foi vendido ao longo de um período, mas que a gente vai tirando gastos relativos à produção daquele bem e depois gastos relativos a, a impostos, taxas, vendas e outras questões, e aí a gente tem o lucro real, o lucro final da empresa. Então, assim, o DRE, ele é o que a gente chama de instrumento contábil dinâmico, porque ele vai mostrar
acontecimentos sequenciais de uma determinada empresa. Enquanto o balanço, ele vai mostrar de uma forma estática o que está acontecendo com uma empresa naquele período de forma específica, tá? Então, isso é importante, porque são os dois, são as duas demonstrações que vocês terão que analisar das duas empresas, porque vocês vão fazer isso para as duas empresas que vocês selecionaram dentro da área que vocês selecionaram. Eu vou aproveitar que a Maria Eduarda entrou e lembrar ela que não tinha nenhum trabalho associado ao nome dela, ou eu me perdi em alguma dupla. Então, depois tu dá uma olhada na primeira aula, Maria Eduarda, e dá uma olhada na sequência de aulas para você não se perder e conseguir colocar em dia os trabalhos que estão atrasados, tá? Tá bom, prof. Além da Maria Eduarda, tem a Paloma também, que eu não sei se está aqui. Então, se você não fez ainda, procura a Paloma e, de repente, verifica lá na primeira aula o trabalho que vocês têm que fazer para vocês acertarem, se acertarem, né, no compasso da turma. Então, dito isso, né, do que é o balanço, do que é o DRE, para que eles servem dentro de uma organização, eu vou explicar um pouco para vocês como é que é essa segunda fase, né, dentro dessa disciplina de análise das demonstrações contábeis, que, como eu falei com vocês, ela é mais prática, no sentido de que, ao longo da disciplina, a gente vai montando um relatório. Este relatório dá conta de fazer uma análise de demonstrações contábeis, das demonstrações de duas empresas, que são as empresas selecionadas no setor específico que vocês escolheram. E aí, no final da disciplina, vocês vão apresentar para a gente o resultado dessa análise de uma maneira bem prática. Então, nessa segunda fase, onde vocês vão fazer análise das demonstrações contábeis, por que é que eu preciso que as demonstrações estejam dentro de uma planilha? Por causa disso aqui. Aqui. Então, na análise visual de balanço, o que é que vocês vão fazer? Bom, vocês vão colocar, e aqui a gente tem o balanço patrimonial, tá? Do Nubank. Vocês vão colocar o balanço e vocês vão fazer uma análise inicial, que é uma análise visual do que está acontecendo com essa peça, tá? Então, vocês vão ter ali conta a conta, ó, cada uma das contas, tá? Uma análise inicial de o que aconteceu do primeiro para o segundo período. A conta subiu o valor ou ela desceu o valor? Isso é uma análise visual simples, assim, né? É uma análise inicial do que está acontecendo. Vocês vão fazer isso para cada uma das contas, das linhas do balanço e das linhas do DRE das contas de vocês. Mas vocês não vão fazer só isso, que é só verificar, tá, mas eu só vou verificar se subiu ou se desceu o valor. Não é só isso, vocês vão verificar, mas vocês também vão fazer uma pequena análise, que é, conta a conta, vocês vão dizer o que é que significa essa conta, né, e o que significa esse aumento, que é, por exemplo, caixa e equivalentes de caixa, eles são aplicações financeiras de alta liquidez. Então, se houve um aumento significativo de caixa e equivalentes de caixa, no caso aqui do Nubank, significa que, ao final daquele período, essa empresa conseguiu deixar um valor maior do que no período anterior para caixa e equivalentes de caixa. E assim vocês vão fazer para cada uma das contas dessa empresa. Então, assim, vocês vão perceber também que as empresas que vocês escolheram, elas têm contas, com nomes parecidos. Por quê? Porque elas são do mesmo ramo, tá? E vai ter também casos em que vocês não entendem bem o que é que significa essa conta, por que está escrito assim dentro da empresa. E aí vocês vão me buscar, vão tratar no grupo e a gente vai conversar. Mas a ideia desse trabalho, de vocês verificarem conta a conta, é com que vocês aprendam duas coisas. Aprendam o que significa cada uma das contas da empresa de vocês. Aprendam a fazer uma análise do que significa o aumento ou a diminuição para aquele setor e que vocês consigam comparar também. Por quê? Porque vocês vão ter uma análise comparativa aí.
Vocês vão ter balanço e DRE de duas empresas diferentes e vocês vão ter dois resultados diferentes nos mesmos períodos. Isso é uma questão importante, tá? Que as duas empresas que vocês escolheram precisam necessariamente ter, desculpa, gente, precisam necessariamente ter o balanço e o DRE salvo no mesmo período. Trimestral, bimestral, o que vocês decidirem em conjunto, mas precisa ser o mesmo período, tá bem? Porque aí vocês vão conseguir fazer essa análise aqui de dizer conta a conta. O que isso significa? E dá trabalho, bastante trabalho. Vocês vão poder... Deixa eu olhar aqui. Ah, não, aqui. Vocês vão poder fazer análise do DRE também, ó, aqui. E vocês vão poder comparar. Esse é o diferencial que não foi feito aqui. Análise vertical e horizontal é a segunda parte. Então, assim, vocês terão essa análise feita no mesmo trabalho para duas empresas diferentes, onde vocês vão identificar o que aquela conta significa e o que o aumento ou a diminuição daquela conta significam para aquela empresa. E no final desse trabalho, vocês vão ter que fazer uma pequena análise comparativa, que é identificar das duas empresas que vocês estão fazendo, quais foram as diferenças significativas entre elas. Ou seja, digamos que na empresa A, caixa e equivalente de caixa aumentou 1 milhão na uma das empresas e diminuiu 3 na outra. Isso é uma diferença significativa. E isso pode acontecer em várias contas. Lá no final, além de fazer esse trabalho aqui, vocês vão fazer uma análise comparativa, que é mostrar, dizer o que aconteceu de diferente ali. Depois aí tem a segunda parte do trabalho. Vou começar perguntando se vocês entenderam. Eu sei que essa é uma das partes do trabalho que mais dá trabalho, porque vocês vão passar para o Excel, porque vocês têm que fazer uma análise conta a conta, porque dá trabalho fazer essa análise conta a conta. Então, é algo assim que eu sei que é mais difícil não, mas é mais complexo para ser feito. Deixa eu ver se eu já abri. Já abri. Então, aqui, a entrega, ou a parte 2 do trabalho de análise de balanço já está aberta. Deixa eu ver se a data está correta. Vocês vão ter a aula do dia 10 para fazer, e vocês vão poder entregar até o dia 16, a data é que não está certa. Então, vocês vão ter até o dia 16 de setembro para fazer essa parte do trabalho. Que é fazer essa análise visual, tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida com relação a isso? Beleza, obrigada, Luísa, por responder. Eu vou mostrar para vocês que eu coloquei ali, ó. Aqui tem a aula 3, aqui, aula 4, que depois eu vou disponibilizar aqui também. E aqui já tenho a aula 5, tá? Que mostra a entrega da parte 2. A entrega da parte 2 vai ser o seguinte, então. Vocês vão efetuar a análise visual do balanço, que está aqui, observar linha por linha, o que significa no balanço, no DRE, e fazer uma breve explicação, tá? A parte das pesquisas que vocês já fizeram em jornais de grande circulação, enfim, ela é sempre útil, porque quando vocês vão analisar visualmente, vocês podem remeter a notícias ou a informações que vocês viram em outras fontes da empresa de vocês. É por isso que vocês fazem no início a análise de outras fontes. Vocês podem verificar ali, por exemplo, que a empresa está endividada, e aí vocês vão dizer que isso bate com notícias que vocês coletaram sobre a situação da empresa e que vocês viram que ela realmente está passando por crise, ou que ela vendeu fábricas, enfim, seja lá o que tenha acontecido com a empresa. Então, é bem importante para vocês perceberem isso, tá?
vocês perceberem que tem essa possibilidade ali. Eu já abri o espaço, e aí vocês vão ter até o dia 15 de setembro para poder entregar essa segunda parte do trabalho de vocês. Aqui, inclusive, tem mais algumas questões relacionadas ao trabalho. Que é importante eu resgatar para vocês, né? Que quando a gente coleta informações contábeis, a gente tem que entender uma coisa muito importante, que aquelas informações, aquele balanço, aquele DRE que a gente pegou ali de uma determinada empresa, ele tem uma responsabilidade, ele tem um responsável por gerar aquelas informações. Então, assim, são informações que, em tese, e aí por isso eu escolhi empresas que são grandes empresas, né, que estão listadas na Bolsa de Valores, enfim. Por quê? Porque eles têm uma responsabilidade pelas informações que estão ali. Em tese, elas não podem ser divergentes da realidade, daquilo que opera dentro daquela organização, né? Então, elas são um reflexo daquilo que está acontecendo ali. E isso é muito importante para vocês, né, para que vocês tenham acesso a registros que são reais, que dizem daquilo que acontece nas empresas. É diferente de grandes empresas e pequenas empresas. Nem sempre pequenas empresas refletem a realidade financeira ou realidade contábil. Se vocês já trabalharam no setor contábil de pequenas empresas, é muito comum até que ela não seja muito organizada no tema finanças. Então, assim, ela não pega todas as notas, ela não desconta todas as notas, ela não tem bem o cálculo do custo real daquilo que impacta. Mas para grandes empresas é muito importante que essa análise seja muito bem feita, né? Que essa realidade seja muito bem feita, porque o que custa também é depois a empresa ser investigada, porque tem vários órgãos que vão investigar, e ela ser implicada por fraude financeira, o que não é incomum. Eu até indiquei para vocês, né, um material sobre fraude financeira, que é o caso da Enron. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Não? Acho que tá lá na primeira aula. Ah, eu não coloquei aqui. Não, esse eu não coloquei. Então, eu vou mandar para vocês, tá? O caso da Enron. Vou colocar achar no YouTube e enviar para vocês. Por quê? Porque é um caso emblemático sobre questões. Quem faz contabilidade comigo, geralmente eu coloco. Mas é um caso emblemático sobre. Aqui. Vou colocar lá no grupo de vocês já, tá? Onde tá? Aqui. Sobre fraude financeira, que é para dizer as implicações que são gigantes quando a gente comete fraude. E não tem só o caso da Enron, né? Então, assim, a gente sabe que tem vários casos. Ó. Vou colocar uns para vocês ali, que mostram que há implicações muito sérias de você cometer esses crimes. Por exemplo, a gente teve no Brasil o Pan-Americano, né, que eu não sei se vocês lembram, que foi também que envolveu irregularidades contábeis e tinha um rombo de milhões de reais. Foi também feita uma maquiagem, né, nas vendas dentro do balanço patrimonial, na área de vendas do banco.
E aí, não sei se vocês lembram, né, da época do Silvio Santos ainda, são jovens, mas porque o Banco Pan-Americano fazia parte, né, das empresas do Silvio Santos, das operações. E aí o que aconteceu é que foi, né, a culpa foi colocada, enfim, no contador, ele perdeu, enfim, ele perdeu a sua, enfim, ele foi destituído do cargo, perdeu a diploma, esse tipo de coisas, mas não foi implicado o CEO da empresa, que no caso era o Silvio Santos. Na época foi uma fraude também muito comentada. E tem outras fraudes também que aconteceram ao longo dos anos, assim, né? Então, não é a primeira vez que acontece, tampouco eu imagino que seja a última. Tá começando um temporal aqui bem forte. Se eu cair, também pode ser isso, gente. Então, assim, fica a dica para vocês darem uma olhada, se vocês puderem, assim, no final de semana, no caso da Enron. Tem, inclusive, um filminho bem bobo, assim, que é As Aventuras de Dick e Jane, que é baseado no caso da Enron. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é esqueci o nome dele, mas ele é baseado no caso de verdade, assim, então tem um fundo de verdade aí, mas vocês têm que ver a Enron para entender o que é que aconteceu, né, qual foi o caso em si. Não vou contar para vocês ficarem com vontade de assistir, mas para vocês entenderem que quando a gente vê essas informações, a gente precisa, ainda mais como administrador, confiar nelas como subsídios para fazer análises, né, de rentabilidade financeira, sobretudo se porventura vocês forem trabalhar, seja no setor público ou no setor privado, em áreas que façam isso, né, que analisam financeiramente as empresas. Jim Carrey, isso, obrigada, Ademir. Então, por isso a importância da confiabilidade dessas contas, tá? Para isso, a gente até pode lembrar, né, que a gente tem os princípios da contabilidade, inclusive. Então, para ter uma ideia, assim, da importância e da abrangência dos índices financeiros e das análises financeiras, é só a gente lembrar ou a gente pensar em todo mundo que é interessado nessas análises. Vocês fazendo o trabalho entendem assim, é um trabalho de disciplina, eu estou olhando só essa empresa específica, mas no momento em que vocês aprendem a fazer análise dessa empresa, vocês também estão aprendendo a fazer de todas as outras, todas as demais. E isso é bem importante para vocês, como profissionais da área de finanças, se alguém aqui está na área ou se alguém aqui vai para a área. Por quê? Porque aí vocês aprendem a ter um olhar amplo, porque finanças não é só o olhar específico para as contas, né, para aquele valor de conta que está ali, mas é um olhar mais amplo de tudo aquilo que envolve o resultado da empresa, porque a gente está falando de resultado de um período, quando a gente olha para as contas da empresa. E isso é bem importante, tá? Deixa eu perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida ou se está tranquilo. Tá certo? Tá, então tá. Então a gente fica, eu vou deixar para vocês, lembrar vocês que a próxima aula que a gente tem, vocês vão fazer o quê? Vocês vão baixar o balanço ODE, passar para um Excel, tá? E aí, neste Excel, vocês vão fazer a análise visual do balanço, que é conta a conta, o que aquela conta quer dizer, o que aquele acréscimo ou aquela redução quer dizer, e fazer uma análise comparativa entre as duas empresas que vocês fizeram. O que em cada uma dessas duas empresas é muito diferente. Aí, a aula que vem, vocês têm para fazer esse trabalho, e na outra aula a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado desse trabalho, e aí depois vai apresentar o que é análise vertical e análise horizontal. Eu quero dizer para vocês não subestimar essa primeira parte, porque ela parece muito tranquila, mas ela nem sempre é, porque cada conta de uma empresa pode gerar um trabalho grande para vocês fazerem,
tá? Vai gerar, provavelmente. Então, não subestimem esse trabalho, não deixem ele para a última hora, tá bem? Isso. A análise do balanço, é a análise visual do balanço patrimonial e a análise visual do DRE. Conta a conta, vocês vão verificar o acréscimo ou adição de cada uma das contas naquele período, e depois vocês vão dizer o que ela significa. Bem como eu mostrei ali no exemplo que tem na aula 1, se vocês têm dúvida. Então, vocês vão fazer conta a conta, análise de cada, né, do balanço e do DRE das duas empresas que estão selecionadas dentro do setor específico que vocês escolheram. Tá bem? Então tá, pessoal. Eu acho que é isso, né? A aula é curta, realmente, porque é uma aula para orientações gerais. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e, por favor, me chame e não deixem para finalizar na última hora, tá bem? Se vocês tiverem dúvidas com relação à finalização do trabalho, também me chamem do trabalho, feedback da aula anterior. Obrigada, Luiz. Espero que diminua a dor aí nas outras próximas semanas. Obrigada e uma boa noite para vocês.